Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Mais uma vez aqui juntos para, nesse espaço aqui, fazermos aí uma meditação na palavra do Senhor. Bom, como nós havíamos adiantado aí no grupo da igreja, o texto que nós vamos meditar nessa noite está no livro de Jó, no capítulo de número 2. Então, Jó, capítulo 2, vamos iniciar a nossa meditação, que Deus possa falar conosco mais uma vez, que o Senhor já esteja perdoando os nossos pecados, as nossas faltas, reconhecendo as nossas limitações e que possamos ter aí um momento de adoração por meio do conhecimento da sua palavra. Então, que o Espírito Santo de Deus esteja entre nós nesse momento, que realmente tudo aquilo que chegar aos nossos ouvidos tenha tão somente a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, que Ele dirija esse devocional, que possamos ser agraciados com sabedoria vinda dos céus e que, ao finalizarmos, tenhamos a certeza absoluta de que o nosso Deus foi exaltado e glorificado. O Deus que tem sido tão bom e misericordioso para conosco. Nosso irmão Carlinhos colocou aí um post no grupo da igreja, agradecendo a Deus porque já são aí praticamente 3 meses em que estamos aí nesse isolamento social, mas o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem guardado as nossas vidas, a vida dos nossos familiares. Então que possamos mais uma vez ser gratos ao Senhor, na certeza de que Ele usará a sua palavra para falar conosco. Vamos orar. Jó capítulo 2 é o texto que nós vamos ler e que realmente Deus esteja conduzindo esse devocional. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos exaltar o teu nome, na certeza absoluta de que o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. Abençoa-nos, Senhor, perdoa as nossas faltas, Senhor, apaga as nossas transgressões, corrija-nos, Senhor amado, enquanto é tempo e coloca-nos a cada dia no teu caminho para que possamos continuar cumprindo a tua vontade e o teu propósito para as nossas vidas. Conduza-nos durante esse devocional, que nesse texto que nós iremos meditar, o Senhor também direcione as nossas vidas, abra os nossos ouvidos, traga compreensão ao nosso entendimento e que, Senhor amado, possamos captar aquilo que realmente o Senhor tenha para cada um de nós nessa noite. Nós oramos assim, agradecidos por cada vida que será alcançada por essa palavra, te agradecendo também pela semana de livramentos, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, pelos familiares que têm sido poupados, pela certeza de que o Senhor é o Deus que tem guardado a nossa vida. Temos, Senhor amado, nesses dias, no sentido como o salmista Davi, que em paz temos deitado e dormido, na certeza que o Senhor tem velado pelo nosso sono. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, então, Jó capítulo 2, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 3, e que realmente Deus venha falar, né, com cada uma das nossas necessidades nessa noite. Bom, é evidente que é um livro extremamente conhecido, né, onde a ênfase dada a esse livro normalmente é a ênfase da paciência, ou seja, a paciência de Jó, né? Algo que se estendeu ao longo do tempo, virou sinônimo de paciência, de quando temos que ter o domínio próprio sobre alguma situação, mas nós vamos observar, principalmente nesse texto que nós vamos ler nessa noite, que isso está além apenas da paciência, né? A gente vai pensar aqui também em fidelidade, em comprometimento, em compreensão da vontade de Deus, discernimento do que Deus tem para as nossas vidas, quais são os projetos de Deus para nós. Devemos sempre ter em mente que Deus não tem um plano igualitário para todos, né? Ou seja, não há uma uniformidade
de Deus em relação às nossas vidas. Mesmo nós inseridos dentro de um contexto familiar X, um contexto familiar Y, ainda assim Deus tem para cada membro desse núcleo familiar propósitos diferentes, né? Então nós temos exemplo disso quando temos mais que um filho, nós temos um de Deus trabalha de uma forma, o outro Deus trabalha de forma diferente, e assim também somos nós como indivíduos, como membros, como cidadãos dos céus, como membros do corpo de Cristo. Então aqui nós começamos a partir do versículo de número 3 do livro de Jó, capítulo 2, nesse diálogo entre Deus e Satanás, né? Então a gente já sabe o contexto dessa história. Satanás está ali numa conversa com Deus. O assunto principal, o tema principal da conversa naquele momento era Jó. Então conversavam acerca de Jó, acerca da fidelidade de Jó, acerca do comprometimento de Jó, acerca de tudo aquilo que Deus fazia pela vida de Jó. Ou seja, Satanás questiona os bens que cercavam a vida de Jó e ele vai, né, exatamente trabalhar todo o seu questionamento em relação a aquilo que Deus fazia por Jó, era o que fazia também com que ele correspondesse por intermédio da sua fidelidade. Ou seja, como ele era cercado de bens, de muitos bens, era um homem extremamente próspero para os padrões da sua época, era um homem rico, tinha uma família cuidada por Deus, tinha uma vida próspera, então isso fazia com que Satanás relacionasse essa fidelidade de Jó com os bens que o cercavam. Então a questão será que ele continuaria sendo fiel a partir do momento que tudo isso lhe fosse tirado? Nós temos visto agora aí, em meio a esse isolamento social, hoje mesmo eu estava vendo uma matéria acerca de restaurantes aí que fecharam na cidade de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo aqui, restaurantes que eram desde a década de 40, década de 70, restaurantes históricos, com um longo trajeto aí nessa área da gastronomia e que fecharam as suas portas definitivamente em decorrência da crise financeira, da crise econômica, o fato de terem ficado aí muito tempo sem poderem trabalhar. Então, muitas dessas pessoas, né, quer dizer, tinham toda a sua segurança naquele negócio. Ou seja, imagina você ter um restaurante que existe desde a década de 40 ou existe desde a década de 70. A sua segurança está também, né, quando eu penso economicamente, num negócio que está mais do que estabilizado. Então, se eu tenho um restaurante que já atravessou gerações, isso me dá uma garantia de que o meu negócio está estabilizado. Ou seja, teoricamente, são poucas as possibilidades de algo que possa trazer um abalo para esse negócio. Entretanto, nós temos visto que isso atingiu essas pessoas, né? Fez com que, de alguma forma, eles, ao serem impactados, tiveram que baixar suas portas, tiveram que rever os seus negócios, rever aí a sua economia, a questão dos trabalhadores que estavam com eles. Então, tiveram o negócio deles abalados por esse momento que nós estamos vivendo. E aqui nós estamos vendo então um personagem, Jó, que até então poderíamos imaginar que também a sua segurança estava baseada naquilo que ele possuía. Então é exatamente isso a grande questão, né? Sabemos que existem, não apenas no nosso país, mas em outras localidades do mundo, pessoas ricas, extremamente ricas, negócios que são tidos como negócios, como eu disse, sólidos, seguros e que não podem ser abalados. Mas, de repente, né, temos na nossa direção um vento contrário e que muda completamente a direção da nossa vida. Eu estou dando um exemplo aqui de um negócio em termos econômicos ou financeiro, mas nós poderíamos imaginar qualquer área da nossa vida.
em que achamos que toda a nossa segurança está baseada naquilo. Pode ser na nossa família, muitas vezes a nossa segurança está no nosso marido, na nossa esposa, nos nossos filhos, na nossa família. Muitas vezes achamos que ali é o nosso porto seguro. E uma vez esse porto seguro fosse tirado de nós, toda a nossa segurança cairia por terra. Porque isso é uma tendência, né, é uma predisposição do homem de compreender que a sua família, o seu negócio, o seu trabalho, o seu emprego é um porto seguro. Então, quando nós vemos aqui, começamos a partir do versículo 3, nesse diálogo, disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que se distancia do mal. Então, ou seja, o Senhor dirige a Satanás e começa a falar em relação ao servo dele, o servo Jó, trazendo aqui algumas características, algumas qualidades de Jó, dizendo que ele era um homem irrepreensível, era um homem íntegro, era um homem que temia a Deus e era um homem que se desviava do mal, que evitava o mal. Ou seja, se olhássemos, né, num modelo de servo, de cristão, de homem fiel a Deus, a figura perfeita é Jó, porque é um homem íntegro, irrepreensível na sua conduta, um homem temente a Deus e um homem, além disso, que se afastava do mal. Então, não havia aqui qualquer dúvida em relação ao comprometimento de Jó com Deus. Porque isso aqui, né, é exatamente a descrição de um homem que é exatamente como aquilo que Deus deseja dos seus servos. Um homem que seja irrepreensível, que seja íntegro, que seja temente a Deus e que se desvia do mal. E isso é algo que Deus espera de qualquer um de nós. E Jó cumpria isso à risca. Ou seja, não havia na vida de Jó nada que desabonasse a sua conduta, nem como pai, nem como marido, nem como chefe de família, nem como homem que dirigia os seus negócios, ou seja, como empresário, como pai, como marido, como exemplo dentro da sua família, no relacionamento com seus parentes, no seu relacionamento com Deus. Tínhamos aqui um homem que agradava profundamente ao Senhor. E aí ele diz, né, que ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Estou lendo aqui na tradução da NVI, não há muita diferença, né, da Almeida, corrigida, tal, das versões mais atualizadas. Bom, ele diz aqui que ele se mantinha íntegro, apesar de Satanás ter instigado ao Senhor, né, para que arruinasse Jó sem motivo. Ou seja, o que Jó, evidentemente sem saber de toda a história, de tudo que estava sendo comentado acerca da sua vida, porque a gente está pensando que esse discurso, toda essa conversa acontece no mundo espiritual. Não havia até então conhecimento de Jó de que no alto da sua cabeça existisse uma conversa entre Deus e Satanás que estivesse falando diretamente da sua vida e do seu comportamento. Então o que acontece aqui? Deus traça aqui, né, faz aí um breve histórico de quem era Jó. Lógico que aqui de uma forma extremamente reduzida, mas a gente pode imaginar que a conversa provavelmente deve ter sido um pouco mais extensa, que é um resumo das características aí em relação a Jó. E o Senhor diz, olha, apesar de tudo isso, ele lança essa culpa sobre Satanás. Você veio aqui para me instigar contra Jó, para que eu o arruinasse sem motivo algum. Ou seja, não existia motivo para que Deus levasse qualquer tipo de punição para Jó. Então, existe aí ao longo da história muitas teorias, e a gente talvez pudesse até imaginar teorias aí da conspiração que levantasse qualquer suspeita em relação a Jó. Mas aqui nós vemos que a Bíblia diz que não havia motivos para que Deus punisse Jó. Então, analisando aqui o texto, não havia uma razão
né, para que Deus permitisse que Jó fosse punido, ainda mais de forma tão severa. Não havia motivo algum, não havia nenhum desvio de conduta, não havia absolutamente nada, porque é exatamente o contrário. Um homem íntegro, sincero, correto, que se desviava do mal, um homem que era fiel a Deus. Então não havia qualquer tipo de justificativa para que Jó fosse punido por Deus. Entretanto, a gente vê aqui que Satanás vai ali e começa a levantar um questionamento, né? Por que ele era cercado de tanta bondade e de tanto cuidado de Deus? Aí o versículo 4, Satanás levanta aqui um questionamento. Ele diz assim, ó, pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Ou seja, a questão aqui levantada por Satanás em relação a Jó, exatamente porque Satanás conhecia Jó a partir da sua observação, do seu comportamento diário. Ele, evidentemente, e o texto já diz isso no seu início, que o Senhor faz essa observação para Satanás, dizendo, olha, observaste meu servo Jó, ou seja, Deus já havia presenciado, né, Satanás observando Jó. Né? Em algumas ocasiões, ele já observou ele dentro da sua casa, na relação dele com seus empregados, na relação dele durante os negócios, na relação dele como o relacionamento com seus filhos, na relação dele com a sociedade que ele vivia na época. Ou seja, Satanás fica profundamente irritado, inquieto com aquele comportamento de Jó, ou seja, ele levanta aqui uma questão, ninguém pode ser tão fiel assim. Ou seja, não é possível alguém ter esse comprometimento com alguém que lá na frente a gente vai saber, com alguém que ele nem conhece. Isso nós vamos mais à frente do livro, lá no final do livro de Jó, ter essa compreensão. Ou seja, Jó diz que conhecia Deus de ouvir falar. Ou seja, o seu comprometimento estava mesmo a partir das experiências passadas pelos seus pais. Não havia ainda diretamente uma experiência vivida na sua plenitude por Jó. Toda a confiança de Jó, toda a crença de Jó, toda a segurança de Jó, todo o comprometimento de Jó estava baseado no quê? Nos textos que ele tinha, nas histórias passadas pelos seus pais, nos relatos trazidos pelos seus antepassados. A partir dessa construção, a sua fé é solidificada. Ou seja, toda a fé de Jó está baseada em palavras. Por isso que nós sempre batemos na tecla, nada pode substituir a palavra. Podemos viver experiências sobrenaturais, podemos viver grandes milagres, podemos presenciar grandes prodígios, podemos viver sinais e maravilhas na nossa vida, mas nada disso substituirá a palavra de Deus na nossa vida. Nada. Ou seja, a palavra é algo insubstituível, porque a palavra é que faz com que a casa seja edificada na rocha. Todas as outras coisas. Lembra que nós falamos aí a semana passada das multidões que seguiam a Jesus, mas essas multidões tinham as suas casas edificadas na areia, onde a onda, onde o vento forte derrubaria a qualquer momento. Mas Jó tem toda a sua fé construída na palavra. Então a gente vê que Jó, ele até naquele momento não havia vivido uma experiência sobrenatural com Deus. Ele vai dizer isso, da sua própria boca, dizendo, olha, eu o conhecia de ouvir falar, ou seja, ele conhecia e comprometeu-se a servir um Deus que ele apenas ouvia falar, apenas com base nas experiências dos seus antepassados. Isso já foi suficiente, ou seja, nós temos que ter essa compreensão muito clara, mais uma vez, nada pode substituir a palavra e a palavra de Deus nos basta. A palavra de Deus já é mais do que suficiente para nos dar forças para suportar as adversidades, para nos dar forças para suportar o dia mau e principalmente a palavra é mais do que suficiente para nos levar aos céus.
né? O que nos transforma em cidadãos dos céus genuínos é o comprometimento com a sua palavra. Então aqui a gente tem um questionamento levantado por Jó, por Satanás em relação a Jó, no versículo 4, é pele por pele. Né? Ou seja, ele diz, um homem dará tudo o que tem pela sua vida. Eu me lembro, há alguns anos, eu ouvia, né, uma entrevista de um paisagista extremamente aí conceituado, tinha aí vários painéis assinados por ele, vários jardins assinados por ele e tal, e ele, naquele momento, na sua entrevista, fizeram uma pergunta para ele o que significava a vida, qual era a importância da vida para ele. Ele falou, a vida é tão boa que se eu pudesse, eu faria um pacto com o diabo para continuar vivendo. Eu me lembro dessa resposta, né, numa entrevista até, se não me engano, na TV Cultura, e há alguns anos ele já é falecido, então provavelmente esse pacto, se caso ele tenha feito, não deu certo, não funcionou, mas naquela ocasião ele diz, olha, a vida é tão boa que se eu pudesse, eu faria um pacto com o diabo para continuar vivendo. E aqui é um levantamento, um questionamento que Satanás faz. Ele diz, olha, pele por pele, homem nenhum, né, se tivesse oportunidade, não daria tudo por sua vida. Ou seja, trocaria todos os seus bens para continuar vivendo, faria qualquer coisa ao ser pressionado para que não perdesse a sua vida. Versículo 5. Estende a tua mão, fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele amaldiçoará na tua face. Ou seja, é aqui a proposta de Satanás para o Senhor em relação a Jó. Ele diz, olha, faça uma coisa, estende a tua mão, fere a sua carne, fere os seus ossos, e com certeza, veja, aqui Satanás faz uma afirmação, ele diz, com certeza ele o amaldiçoará na tua face. Ou seja, assim que Jó tiver oportunidade, ao estar fragilizado, ao não ter mais os seus bens, a não ter mais os seus filhos, ao ter uma família completamente destruída, ao lhe restar a mulher e a sua saúde debilitada, pode ter certeza, ele diz, pode ter certeza que ele amaldiçoará o teu nome na tua face. Ou seja, ele diz aqui, eu não tenho dúvidas. Havia aqui, dentro da proposta de Satanás, uma certeza em relação a Jó. Que diante de todo aquele cenário de desgraças, de males, de perturbações, de aflições, de perdas, de luto, de desesperança, havia por parte de Satanás uma certeza em relação ao comportamento de Jó. Ele amaldiçoaria o Senhor, ou seja, ele desprezaria o Senhor, seja o peso que isso tivesse, para que de repente pudesse continuar vivendo. Então havia uma certeza, ele diz com certeza, mas aqui há uma diferença, e nós mais uma vez voltamos nesse ponto aqui para reiterar algo. Embora Satanás observasse Jó, ele observava a partir do seu comportamento, daquilo que ele conseguia visualizar, mas lembre-se, quem conhece o nosso coração, quem sonda o nosso coração, quem realmente esquadrinha o nosso ser é o Senhor. Ou seja, Deus é aquele que nos conhece por completo. É aquele que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, ainda quando não éramos uma criatura formada. Ou seja, desde aquele momento, no momento em que somos gerados no ventre da nossa mãe, desde aquele momento o Senhor conhece o nosso ser. O Senhor conhece o íntimo do nosso ser. Toda a nossa existência, ela é do conhecimento de Deus. E naquele momento, Satanás dá uma demonstração que ele conhecia Jó por observar Jó. Ou seja, o inimigo das nossas almas, ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, ele conhece as nossas atitudes diárias, o nosso comportamento, mas ele não tem capacidade de conhecer o que está no nosso coração. Isso, o único que tem esse poder, o único que tem essa capacidade é o Senhor. É aquele que nos criou, é aquele que nos dá vida
e que continua mantendo a nossa vida. Esse é o que realmente nos conhece. Por isso que há aí um grande questionamento em relação a quem irá para o inferno, a quem não irá para o inferno, a quem é justo, quem é injusto, quem é santo, quem é ímpio, quem é puro, quem é impuro. Ou seja, Deus é quem conhece o coração. Nós não temos essa capacidade, porque nós também, assim como Satanás, o nosso poder é limitado quando diz respeito a observar o outro. Nós só podemos observar o outro a partir daquilo que nós conseguimos enxergar. Nós não temos a capacidade de olhar para o coração, nós não temos a capacidade de olhar para aquilo que está dentro do homem, de saber o que o coração dele diz. E aqui, diante dessa afirmação, nós vamos continuar vendo aqui o que vai acontecer com Jó. Então, o versículo de número 6. O Senhor disse a Satanás: pois bem, a partir desse momento o Senhor dá uma autorização para Satanás. Pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a sua vida, ou apenas guarde-o, ou apenas não toque na sua vida. Então o Senhor diz: tudo bem, a partir de agora, Jó é entregue nas mãos de Satanás. O Senhor diz: pode fazer o que quiser com ele, apenas poupe a sua vida. Ou seja, Deus estabelece aqui de uma forma muito clara quem está no controle dos limites da nossa vida. Quem está no controle das nossas vidas não é Satanás. Quem está no controle das nossas vidas não é Satanás, mas é aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele é o Deus que está no controle absoluto da nossa vida. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da minha vida. Deus continua com o controle das nossas vidas em suas mãos. Isso é uma certeza que Ele nos dá. Deus nos afirma isso. Deus nos dá a cada dia essa certeza de que quando Ele diz que estaria conosco todos os dias, ou seja, não faltaria em nenhum dia, Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, se em algum momento nessa semana você sentiu que estava só, estava abandonado, em meio aos problemas que te cercam, em meio às dificuldades, em meio às lutas, tenha certeza, Deus esteve com você todos os dias dessa semana que passou. E se Ele assim o quiser, Ele também estará conosco todos os dias da próxima semana, dessa que nós estaremos iniciando. E Ele fará isso por fidelidade à sua palavra, não por merecimento, mas por fidelidade à sua palavra, porque Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. É uma certeza que Ele nos dá. Mas aqui, então Satanás recebe autorização para tocar na vida de Jó, tocar da forma mais trágica possível, dizendo, ele estava nas mãos de Satanás. Estar nas mãos de Satanás não é algo bom, não é algo agradável, ou seja, ele realmente tem poder para nos destruir. A prova disso é que o Senhor estabelece o limite. Ele diz: só não toque na sua vida, apenas poupe a sua vida, ou seja, não tire a sua vida. Eu não permito que você faça isso, mas em relação aos outros aspectos você pode fazer o que quiser. E aí nós vemos então o versículo de número 7. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e foi cumprir aquilo que Deus havia dado liberdade para ele fazer. E afligiu Jó com feridas terríveis. A Bíblia aqui potencializa o grau de sofrimento de Jó. Ele foi atingido, afligido por feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da sua cabeça. Ou seja, Jó começa a partir daquele momento ser afligido com chagas terríveis, com chagas que lhe traziam dor, que lhes trazia inquietação, que trazia para ele grande perturbação, com certeza tirava o sono, tirava a paz, trazia aflição de alma, trazia abatimento de espírito, e ele então é afligido com feridas terríveis que iam da sola dos pés até o alto da sua cabeça. Então, será que nós podemos imaginar essa cena? Imagina um homem que tem ali a planta dos seus pés, até o alto da sua cabeça, coberto por chagas, por feridas.
Imagina o sofrimento desse homem, imagina a dor desse homem, imagina a angústia desse homem, imagina como que era esse homem diante da sociedade que ele vivia, imagina como que era para esse homem ter que se expor daquela forma, tendo todo o seu corpo coberto por feridas profundas, por feridas que com certeza deixavam aquele homem horas e horas sem dormir. Então ele é agora atingido por uma obra de Satanás, com uma enfermidade que atinge da planta dos seus pés, ou seja, ali do solado dos pés até o alto da sua cabeça, feridas cobriam o corpo de Jó. Então, nós poderíamos aqui imaginar o sofrimento de Jó diante daquela situação. Tanto que, versículo de número 8, então Jó apanhou um caco de telha ou um caco de louça, com o qual se raspava. Então imagina, aquilo era tão terrível, como a própria Bíblia explica isso, como ela demonstra isso, como ela reforça isso, era tão terrível. O que ele fazia? Ele pegava ali um caco de telha ou de louça, raspava aquelas feridas. Ele passava aquele caco de telha ou de louça sobre o seu corpo para raspar aquela pele ferida. E fazendo isso de que forma? Deitado ou sentado entre as cinzas. Ou seja, ele estava sentado entre as cinzas, buscando ali amenizar aquele sofrimento por meio do calor ali das cinzas. Aquele calor era menor, toda a intensidade daquele calor provavelmente era menor do que as dores provocadas pelas feridas. Imagina um homem com o corpo coberto de feridas, pegando um caco de telha, raspando o seu corpo e ali entre cinzas. Será que nós poderíamos parar para imaginar esse cenário? Será que nós poderíamos imaginar a dor desse homem? Muitas vezes é um texto que nós lemos e talvez não paramos para observar exatamente o que aconteceu com Jó. O sofrimento de Jó. Lembrando mais uma vez aqui, homem íntegro, fiel, temente a Deus, se desviava do mal. Não havia motivos da parte de Deus para trazer tamanha punição para Jó. Não havia motivos. Não haviam motivos suficientes que justificasse tamanho sofrimento. E isso, talvez, olhando para essa dor, olhando para esse sofrimento, olhando para essa angústia, olhando para essa ansiedade, olhando para tudo que Jó passou nesse momento, talvez nós pudéssemos aí, evidentemente que num paralelo muito simples, porque eu não sei se alguém de nós tenha passado por um sofrimento como esse. Se nós olhássemos para hoje, em meio às enfermidades que assolam a humanidade, das mais variadas possíveis, temos os medicamentos. Hoje uma pessoa pode ficar sedada quando a sua doença lhe traz muita dor. Existem aí as mais variadas formas de medicamentos que anestesiam o nosso corpo em meio à dor. A gente tem que pensar que no tempo de Jó não havia anestesia. Não havia algo que o deixasse sedado, não. Noite e dia, Jó vivia com aquelas dores, com aquele caco de telha raspando aquelas feridas, ferindo ainda mais o seu corpo. Será que dá para imaginar o sofrimento daquele homem, além das perdas sofridas, além da morte dos filhos, além da perda financeira? Ou seja, um homem que agora é o reflexo da desgraça total. É o resumo do mais baixa condição que alguém poderia chegar. E aí, qual seria a resposta de Jó em meio a tudo isso? E isso é a grande questão que é trazida para nós. Nós, com certeza, não passamos um sofrimento tão parecido ou próximo daquilo que Jó vivenciou. Com perda dos seus filhos, perda do seu dinheiro, perda da sua dignidade, perda da sua saúde, a sua condição agora diante, mais uma vez, da sociedade que ele estava vivendo. A situação de Jó era deplorável, se nós pudéssemos sair traçar um paralelo. Era deplorável.
E agora, o que se espera de um homem diante de uma situação como essa? O que Deus espera de nós quando nós perdemos o emprego? O que Deus espera de nós quando nós estamos sem dinheiro? O que Deus espera de nós quando estamos sem saúde? O que Deus espera de nós quando estamos vivendo um conflito familiar? O que Deus espera de nós quando a notícia ruim bate à nossa porta? O que Deus espera de nós quando as coisas parecem fugir ao nosso controle? O que Deus espera de nós quando parece que só coisas negativas nos atingem? O que Deus espera de nós? Satanás havia feito uma afirmação em relação a Jó. Ele disse: eu tenho certeza que ele vai amaldiçoar o seu nome. Essa era uma certeza, era uma convicção de Satanás. Mas mais uma vez aqui, porque Satanás não conhece o coração do homem. Ele sabe que muitos de nós, em meio à fragilidade do dia a dia, em meio às nossas dores, às nossas lamentações, em meio ao choro no nosso quarto, em meio ao choro na noite, em meio ao choro escondido, em meio às lágrimas que rolam pelo nosso rosto, em meio às lágrimas que molham o nosso travesseiro, o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe, e por conhecer o nosso coração, o quanto nós o amamos. O quanto em meio a toda a nossa fragilidade humana existe em nós uma fagulha de fé, uma fagulha de confiança e certeza de que Deus está no controle da nossa situação e da nossa vida. Então, sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Olha o que a sua mulher vai dizer para ele agora. Diante de tudo isso, Jó, você ainda mantém a sua integridade? Você ainda mantém a sua fidelidade? Você ainda se mantém íntegro diante de tudo isso? Os nossos filhos morreram. Você está coberto de feridas. Não temos mais dinheiro, não temos mais lugar para morar. Perdemos absolutamente tudo. E você ainda se mantém íntegro? Ou seja, irmãos, a nossa integridade não deve estar condicionada àquilo que possuímos. A nossa integridade, a nossa fidelidade, a nossa confiança, o nosso comprometimento, a nossa certeza de que Deus está no controle de tudo, não está baseada na nossa conta bancária, no carro que possuímos, na casa que possuímos. Não está baseada nisso. A nossa integridade deve estar relacionada diretamente ao comprometimento com Deus, aquilo que Deus é. E nós vamos ver exatamente isso, porque ela diz para ele: amaldiçoa esse Deus e morra. Deixa de ser íntegro. Quantas vezes a falta de dinheiro, quantas vezes o desemprego, quantas vezes a enfermidade, quantas vezes o problema familiar nos pressiona para deixarmos de ser íntegros, para abandonarmos a nossa fé, para deixarmos de louvar a Deus, para deixarmos de ir à igreja, para abandonar os caminhos do Senhor. Quantas vezes o mundo exterior nos pressiona diante das adversidades e dos problemas dessa vida para que deixemos de ser íntegros. Mas, e aí com uma pressão, amaldiçoa esse Deus e morra. O último versículo, versículo de número 10, que resume e que deixa muito certo de que Satanás estava errado, de que Jó não se venderia por qualquer preço. Jó não se venderia por qualquer preço. Olha a resposta de Jó no versículo 10. Ele respondeu, a resposta de Jó, a resposta de um homem coberto por feridas, a resposta de um homem que estava vivendo o luto dos filhos, a resposta de um homem que está sem dinheiro, a resposta de um homem que agora está pobre, que está vivendo uma vida terrível. A resposta desse homem é: você fala como uma louca, você fala como uma insensata, você fala como alguém que não compreende as coisas espirituais. Aceitaremos o bem dado por Deus? Como é maravilhoso aceitar o bem dado por Deus. Como é bom, como eu disse isso tantas vezes em mensagens que eu preguei,
Como é bom colocar no nosso carro propriedade exclusiva de Jesus. Como é bom expressar a fidelidade de Deus quando tudo está sob o controle de Deus e das nossas próprias vidas. Como é maravilhoso fazer isso. Então ele responde: você fala como uma louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Irmãos, às vezes, por mais difícil que pareça, temos que compreender que a adversidade que bate à nossa porta tem um propósito. Nada do que acontece nas nossas vidas não tem um propósito. Ou seja, uma afirmação bíblica: todas as coisas, absolutamente todas elas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está chorando por uma adversidade, saiba que isso coopera para o seu bem, não é para o seu mal. É para o seu fortalecimento, é para o seu crescimento espiritual, é para uma fé que será edificada, é para uma fé que será fortalecida, é para uma fé que será cada vez mais regada pelo sobrenatural de Deus. E ele diz então: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Ou seja, Jó não pecou. Ele continuou sendo íntegro em meio às suas dores. Esse é o desafio. O desafio de continuar sendo uma mulher íntegra, um homem íntegro diante das adversidades. Que Deus nos capacite. Então nós vemos aqui o desafio não é ter a paciência de Jó, mas é ter a integridade de Jó. Jó era mais do que paciente, ele era íntegro. E o desafio de Jó era manter a integridade diante da dor, a integridade diante da perda, a integridade diante da desesperança humana, mas da esperança que há em Cristo Jesus, que é o firme fundamento da fé, das coisas que nós não vemos, mas das coisas que nós esperamos que aconteçam, porque ela está firmada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba isso nessa noite, que o Senhor leve essa palavra até o seu coração e que Deus te fortaleça e que ao final dessa mensagem o seu coração possa ter sido fortalecido com a obra do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nos ensina acerca do que nós devemos realmente compreender, faça isso por cada um de nós. Que o nosso coração seja visitado pelo Senhor, que o nosso coração seja fortalecido pelo Senhor e que a integridade de Deus esteja presente nas nossas vidas. Seja qual for a circunstância, seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema que está diante dos nossos olhos, eu quero continuar sendo um homem íntegro, eu quero continuar sendo uma mulher íntegra, porque Deus continua sendo fiel. Deus jamais deixou de ser fiel. A sua fidelidade se estende de geração em geração. Deus é santo ontem, Deus é santo hoje e continuará sendo santo por todo o sempre. Ele é o mesmo, ele não mudou. Jesus, que morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados, que ressuscitou, é o mesmo que continua operando nos dias atuais. Que Deus, então, visite de forma poderosa a sua vida nessa noite, levando consolo, levando conforto, levando graça, levando paz para a sua casa, para o seu lar, seja qual for a sua dificuldade. Saiba de uma coisa: Deus está no controle da sua vida. Ele não perdeu o controle. Satanás achou que Jó estava nas suas mãos porque Deus havia perdido o controle de Jó. Não. Deus continuava no controle de Jó. Ainda que isso pareça certo aos olhos de Satanás, Deus não nos perdeu de vista. Ele continua colocando o seu anjo ao seu redor, continua acampado ao seu redor e continua o livrando do mal. Que Deus te abençoe e que realmente o Senhor possa a cada dia nos esclarecer por intermédio da sua palavra. Aqueles que porventura chegaram em um pouquinho depois do vídeo ter iniciado, a Nádia tem colocado sempre aí
no YouTube também, no canal do YouTube na igreja, então ele fica fixado ali, você pode ouvir aí desde o início, ele continua também no Facebook, para que você também possa continuar assistindo, mas que Deus realmente possa ter falado com cada um de nós nessa noite. Eu quero orar, agradecer pela sua paciência, por mais uma vez você ter estado conosco aqui, e que a cada dia Deus esteja trazendo para nós a certeza de que não existe coisa melhor do que a palavra de Deus. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos exaltar o teu nome. Queremos declarar que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Jesus não perdeu o controle das nossas vidas. Deus continua sendo Deus presente nas nossas vidas. Deus continua sendo Deus presente nos nossos corações. E que essa certeza continue sendo transmitida por intermédio da Tua Palavra. Que a cada dia a Tua Palavra seja viva nos nossos corações. Senhor amado, é bom viver milagres. É bom, Senhor amado, enxergar prodígios, é bom enxergar sinais, é bom viver, Senhor, experiências sobrenaturais, mas nada pode substituir a Tua Palavra nas nossas vidas, Senhor. Então que a cada dia ela seja consolidada nos nossos corações, que a cada dia a Tua Palavra crie raízes nos nossos corações, porque somente a Tua Palavra nos dará, Senhor amado, forças e elementos suficientes para enfrentar o dia mau, para enfrentar, Senhor amado, o dia da adversidade. Eu te louvo por essa noite, te agradeço por cada vida que ouvirá essa mensagem e que o Senhor complete a tua obra nesses corações. Certo de que o grande amor de Deus, de que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus serão derramadas sobre a igreja do Senhor, espalhadas sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e você tenha uma semana abençoada.